E aí pessoal, beleza? A gente vai falar de números mágicos. Mas assim, números mágicos, meu solto é meio esquisito. O que são números mágicos? Bem, durante o CS50 você deve ter percebido que durante a resolução de alguns problemas, a gente só jogou os números lá, que a gente talvez não tenha um entendimento 100% deles, para que eles funcionam. Por exemplo, no problema do Mario, nós colocamos a altura da pirâmide até o número 23. A gente disse que você não podia ir além de 23, mas o que esse 23 significa? Então, se você ler as especificações bem cuidadosamente, você pode ter visto que a razão que a gente colocou o número 23 foi porque o terminal do Windows só vai até o 24 e a gente não queria que saísse para fora da tela. Mas sem um contexto, alguém que visse o seu código número 23 provavelmente não ia entender nada logo de cara, ou até mesmo alguém com uma resolução diferente de terminal não faria muito sentido no código. Em geral, não é uma boa prática escrever constante no seu código. E fazendo isso, quando você escreve uma constante no seu código, é às vezes referenciado como um número mágico, que é normalmente o que a gente quer evitar. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa função aqui. Certamente não existe um tipo de dado chamado card ou deck em C. É só um exemplo que mescla pseudocódigo com estilo de C. Então, à primeira vista, isso aparentemente é uma função de distribuir cartas e que recebe um baralho como parâmetro da função, que como resultado final vai retornar uma carta para a gente. Eu estou fazendo algo aqui que vai de 0 a 52, então eu forneço uma carta. Mas então aqui a gente tem um número mágico, tá vendo? Você consegue ver qual é o número mágico? Ou melhor ainda, você consegue enxergar qual o problema de ter um número mágico aqui? Então vamos pensar um pouco além da caixa. Se isso é somente uma função em o seu próprio arquivo, que está dentro de uma pasta, com mais um monte de arquivos de outras funções que fazem coisas diferentes ao baralho, vamos dizer que uma função entregue 4 cartas ao invés de uma, ou embaralha e não dá nenhuma carta. Dá para entender por que usar um número mágico é um problema? Intuitivamente, você já deve ter pensado que 52 é o número de cartas que tem um baralho convencional. Que nosso programa aqui está meio que só voando, ele só está aqui o 52. Uma maneira de resolver o problema é simplesmente atribuir uma variável a ele. E agora a gente fala explicitamente que esse 52 é explícito. Tem um significado visível e intuitivo, mas de certa forma introduz um outro problema, que não pode ser de imediato, mas mesmo que a gente declare essa variável de forma global, isso é, o programa todo vai ter acesso a ela, se houver uma outra função que manipule esse valor e acabe mudando ele, agora a gente tem um problema. Principalmente nesse contexto que a gente está embaralhando um baralho, tirar uma carta ou diversas cartas vai mudar o resultado e que pode ser explorado como um bug ou para alguém tirar vantagem. Então, a linguagem C dá para a gente ter um pré-processador direto, é mais comumente chamado de macro, para a gente criar constantes simbólicas. Você já viu um deles quando a gente chama o include para colocar as bibliotecas. A forma de criar um macro é exatamente como você está vendo: o hashtag define, o nome e o replacement, a substituição. Só um adendo aqui rapidinho: não coloca ponto e vírgula no final dos seus macros. Então o que vai acontecer é que o seu programa vai compilar o seu código e vai substituir todas as instâncias do nome que você colocou no define e substituir pela referência, pela substituição, pelo replacement. De forma análoga, imagine o name e o replacement como copiar e colar e o define como buscar e substituir. Então, por exemplo, se nós definirmos o número π, se você gosta ou entende matemática, você provavelmente vai tirar logo de cara que 3,14 é o número de π. Mas ele vai estar simplesmente solto no programa. Com a constante, agora a gente deixa ele um significado simbólico e explícito. E assim, toda vez que seu código compilar, ele vai procurar pelas letras P e I maiúscula e vai substituir pelo número 3,14, blá 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 blá, e assim adiante. Com isso, a gente não precisa mais se preocupar com o valor sendo alterado por alguma outra função, porque independente da operação que seja, sempre vai trabalhar com o valor do π original definido. Você também pode usar a mesma funcionalidade para definir strings, nesse caso aqui, CS50. E assim, quando seu código compilar, ele vai procurar todas as instâncias de course e substituir por CS50, assim como aconteceu quando a gente definiu o π. Você também deve ter percebido que nos dois exemplos, as duas constantes que eu mostrei como exemplo têm letras maiúsculas. Isso é uma convenção. A razão que a maioria das pessoas deixam em all caps em maiúscula quando usam define, que é para deixar explícito e super claro que esse elemento do código é constante. E se tiver em minúsculo, pode confundir com a variável. Então essa solução aqui, comparada às anteriores, é a melhor. Agora eu primeiro defino o valor do meu baralho, e assim a utilização do meu valor no loop é muito mais seguro, intuitivo e legível. Você não pode manipular uma constante, não pode escrever deck size mais, por exemplo, que não vai incrementar. Mas vamos supor outro caso que seja uma variável. Se eu escrever deck size aí sim pode mudar o valor de 52 para 53. Mas isso também é útil para outro propósito. Vamos trazer uma curiosidade interessante aqui. Você sabia que nem em todos os lugares do mundo os baralhos têm 52 cartas? Na Alemanha, por exemplo, em vez do baralho ter 52 cartas, ele tem 32 cartas. É porque eles tiram algumas cartas de menor valor do baralho para jogar. Então, nesse caso, imagine que eu quero pegar todo esse contexto de funções de baralho e queira jogar para o baralho da Alemanha, que são 32 cartas. Então, vamos para a primeira solução. Imagine que eu tenha colocado uma variável para cada função que eu estou utilizando. E aí, para trocar, eu teria que ir em toda a função e trocar o número para 32. Com o macro, não.
e somente com uma linha e com um pequeno ajuste eu consigo importar toda a minha linha de código mudando de 52 para 32. Por hoje é só. Eu sou o Daniel e isso é SES50.